Bom, você sabe que você acertou, né? Você acertou errando. Não é vassalo, é vassalo, mas é vassalo porque a gente é todo vassalo, né? Pelo menos essa é a ideia, né? Tá bom, vai, que seja. Faz parte. Gente, boa noite a todos. Copiando o André, né? Aqueles que estão aqui, aqueles que estão pela internet, e aqueles que estão junto conosco, né? Sempre escolho um tema assim, meio que aleatório, mas pessoal. Só que hoje eu resolvi mudar isso, né? Resolvi focar um pouco mais na questão do espiritismo mesmo, né? O espiritismo, todo mundo sabe, é uma doutrina tríplice. Então nós temos ciência, filosofia e religião. Mas eu prefiro a doutrina, porque religião tem aquela coisa do dogma, da resposta já fabricada. E uma das coisas que me chamou, né, que me trouxe para o espiritismo foi justamente isso. Não ter resposta pré-fabricada, não tinha alguma coisa que é assim porque é assim. Minha irmã mais velha é a culpada disso, né? A dona Neide, professora, que me ensinou a ler, a desenvolver o hábito da leitura e de ser curioso, de questionar, às vezes até mais do que eu devo, mas eu estou aprendendo. Mas era justamente isso que me chamou a atenção dentro do espiritismo. Não tem resposta pronta, não tem transferência de responsabilidade, né? A culpa não é do fulano, do ciclano, do inimigo, desse, daquele. A responsabilidade é nossa e só nossa, né? Eu gosto de falar isso, né? Que o espírito, o que ele tem a mais do que o outro? Responsabilidade. Então, como o espiritismo é uma ciência, vocês lembram do ginásio? Na natureza, nada se cria, tudo se transforma, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Lembra disso? Lei de Lavoisier. Oh. Então, o espiritismo também tem leis, né, por ser uma ciência. Então, tem 10. Hoje eu vou pegar em específico uma, e na próxima a gente vai fazendo um apanhado das outras. Então, nós temos a lei de adoração, a lei de trabalho, a lei de reprodução, a de conservação, a de destruição, que a gente é meio craque nisso, né? A lei da sociedade, que a gente também não executa muito, a lei do progresso, que é inexorável, a lei da igualdade, que muitas vezes a gente fecha os olhos, a da liberdade, que a gente confunde, que é só a nossa, e principalmente a lei do amor, que inclui a justiça e a caridade. Essa é especialmente a base de tudo, embora todas as outras fazem parte e contribuem para que a gente evolua, né? São leis perfeitas, são leis eternas, e elas estão impressas no coração de cada um para promover a reforma íntima e caminhar para a felicidade, né? Então vamos começar falando então da lei do amor. Segundo Emmanuel, o amor é definido como o reflexo de Deus em todas as criaturas. A força divina que equilibra o universo e o plasma que une a criação. Não é apenas sentimento, mas a base do progresso, a substância da vida e o objetivo final da evolução humana. Emmanuel coloca alguns aspectos principais assim, né? A coisa do reflexo divino, que é a presença de Deus em todos nós, em todas as criaturas, e se manifesta em sabedoria, beleza e compaixão. Outro ponto que ele foca é no perfeito versus o imperfeito. O amor perfeito, né, do imperfeito. O que seria o amor perfeito? Aquele amor abnegado, é aquele que a gente doa sem esperar retorno, compreendendo e auxiliando. Do outro lado, o imperfeito, né, baseado
no egoísmo, na exigência de reciprocidade. Ação e serviço. O amor verdadeiro não é apenas palavra, mas ação. Incessante no serviço ao próximo e na renúncia ao egoísmo. A palavrinha que acompanha a gente sempre, né? Usando Jesus como modelo máximo. E sendo a união de amor e sabedoria. O amor pleno é a união da sabedoria com a compaixão, sendo o antídoto contra o medo e a dor. Colocados esses pontos do Emmanuel, vamos para os nossos, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, tem as instruções dos Espíritos. E lá eles definem assim, que o amor é o sentimento por excelência, a essência divina da perfeição. E o sentimento é o instinto elevado à altura do progresso feito. Né? A gente vem caminhando. Então, se a gente puxar lá na pré-história, tinha sentimento? Não, tinha muito mais instinto do que sentimento. Leon Denis diz assim, o amor, como comumente se entende na Terra, é um sentimento, um impulso do ser que o leva para outro ser com o desejo de unir-se a ele. Mas, na realidade, o amor reveste formas infinitas, desde as mais vulgares até as mais sublimes. O amor é uma força inexaurível, não acaba. Renova-se sem cessar e enriquece ao mesmo tempo aquele que dá e aquele que recebe. Isso é do Leon Denis, está no livro Problema do Ser, do Destino e da Dor. Então nós temos instintos, sensações e sentimentos. E isso vai mudando à medida que a gente vai avançando, vai sendo burilado, vai estudando, vai aprendendo, vai se depurando. O ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. Esse é o item 8 do capítulo 11. Lei do amor. O título é bonito. Mas o que isso implica no ser humano? Como é que é o efeito dessa lei do amor na criatura humana? Um de cada vez, por favor, vocês estão falando muito junto, eu não entendo. O efeito desejado, esperado, ou aquele que a gente trabalha para que aconteça, é substituir a personalidade pela fusão dos seres, né? Extinguir a miséria social. Sentimentos nobres de fraternidade e respeito pelo semelhante. Isso é bonito de falar. A gente vê esse discurso, né, em ideologias A ou B na rede social, no horário político, não importa, na prova, a gente vê falando isso, de miséria social, de igualdade, disso e daquilo, a gente ouve isso o tempo todo martelado na orelha da gente, quase sempre ligado a uma pessoa, como se ela fosse capaz de mudar isso tudo no estalar de dedos. Ou como se ela fosse a pessoa que conduziria tudo isso. O novo Messias. Não. Isso é muito bonito, mas isso é para ser exercitado, para ser aplicado todo dia, de pouquinho. Porque a gente não está com essa bola toda para chegar e fazer uma revolução. A gente tem responsabilidade, mas a gente também tem a limitação humana. Nós ainda estamos aprendendo algumas coisas. A gente precisa se ajustar. Uma coisa é saber, a outra coisa é fazer. Meu coordenador dizia isso, né? Às vezes a gente falava, começava a falar alguma coisa e falava, eu sei.
Quem sabe, faz. Então é assim, a gente está aprendendo. E é literalmente uma escola. Isso aqui que a gente, nessa nossa realidade, esse nosso mundo, é uma mistura de escola, de hospital. A gente está aprendendo, a gente está se curando, está se depurando, está melhorando tanto quanto a gente queira. Exilados de capela, né? Próximo capítulo, exilados da terra. E num próximo capítulo, não se sabe, porque a gente ainda tem muito chão para andar. O que não invalida o caminho que a gente já tenha percorrido, as experiências que a gente viveu e aquilo que a gente aprendeu. E se a gente aprendeu, são coisas que a gente coloca em prática. Mas a gente se ajusta a tudo. Vou tomar uma aguinha aqui, colocar para mim. E, além da voz de estar com a rachada, ainda estou ruim da garganta. A gente vive cercado por leis. Escritas, não verbais, regras de sociedade, algumas até arcaicas, algumas que não se dá muita atenção. Aliás, hoje em dia se dá muito pouca atenção para qualquer tipo de regra, né? É uma mistura de confundir liberdade com uma coisa sem limite que dá até arrepio. Mas a gente se adequa às vezes. Além dos mandamentos, né, não roubarás, não matarás, né? A gente tem leis na sociedade e a gente se adequa a elas. Caso contrário, a gente sofre consequências. Principalmente nós, né? Então, a gente tem que se adequar às leis. A gente se ajusta a elas. A lei do amor não é exceção, não é diferente. Como a gente vai falar das outras leis. Mas como é que eu me ajusto à lei do amor? Exercitando. Em algumas vezes eu já falei que perdão é um processo. Aquela coisa que a gente olha assim, o André brigou comigo, está perdoado. Como se fosse tão simples assim. Uma vez que nós somos extremamente sensíveis, né? Principalmente quando é com relação a gente. Mas quando é eu falando do outro, a sensibilidade, o problema dele. Assim como o perdão é um processo, se adequar à lei do amor também. A gente começa de pouco, porque nós temos o hábito de ser muito tchan, sabe? Eu quero fazer grandes coisas, grandes obras. E esquece daquela limitação que a gente tem enquanto humano e da nossa própria evolução. Então a gente começa a se ajustar à lei do amor, tolerando os que convivem conosco. Porque essa coisa de amar é um processo também. A gente começa tolerando. A gente pega a família da gente. Tem aqueles que a gente gosta mais, aqueles que a gente gosta menos, e aqueles que a gente não gosta, mas a gente não fala. A gente aprende a tolerar, buscando perdoar. Né? A gente começa tolerando o erro do outro. Auxiliar o próximo na medida da minha possibilidade. Tem momentos que eu quero fazer um monte de coisa. Quer um exemplo? Às vezes o Luiz coloca a planilha de palestras. Olha, tem 3 ou 4 datas sobrando. Minha vontade é falar, marca tudo para mim. Mas não é assim. Outras pessoas precisam ter a mesma oportunidade que eu tenho. Toda vez que eu venho aqui falar, eu aprendo um montão. Porque o ouvido mais próximo da minha boca é o meu. Então, eu auxilio o próximo na medida que eu posso. Muitas vezes a gente atropela essa nossa limitação querendo fazer coisas que vão além daquilo que a gente consegue. Resultado, a gente faz mal e porcamente. Em vez de ajudar, muitas vezes, não é nem que atrapalha. Não vou dizer isso, porque toda ajuda é bem-vinda. Mas chega uma hora que aquilo que você faz não é efetivo. Cai no vazio. Outra maneira é exercitar, né, o chamamento de Jesus. Amai-vos uns aos outros.
E aí cabe uma observação. Como é que é a sequência disso? Quando ele fala aqui, todo o ensinamento se resume em duas coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. Aí, como assim? Como é que eu vou amar o outro se eu não me amo? Como é que eu vou ficar falando para o outro fazer isso ou aquilo se eu não faço? Como é que eu vou dizer para o outro que ele está fazendo errado se eu faço da mesma maneira? A lei do amor é aplicada para mim, comigo mesmo, também. Eu tenho que aprender a me amar. Eu tenho que aprender a me ver de verdade no espelho quando eu olho lá. Não aquela máscara que eu coloco, ou a maneira como eu quero que os outros me vejam. Me olhar de verdade. Ver as minhas limitações, os meus erros. Sem isso, eu não conserto nada. É como você levar seu carro no mecânico. Se você não tiver uma ideia, você chega lá, está com problema. Ah, peraí que eu vou funcionar para ver. Não, não. Ele está com problema. Mas se você não descobrir onde está o problema, você não conserta. Assim somos nós. Não basta a gente deixar de fazer para o outro aquilo que eu não gostaria que fizessem para mim. É preciso que eu faça aquilo que eu gostaria que fizessem para mim. Acho que uma das coisas que eu ouvi que me chamou muita atenção foi assim, um dia lá, né, cada um chama de uma maneira, mas naquele dia que eu me deparar com a minha consciência, o que vai ser cobrado de mim não é só o mal que eu fiz, mas o bem que eu deixei de fazer, quando eu podia. Então não basta eu não fazer para qualquer um que conviva comigo aquilo que eu não quero que façam para mim. É preciso que eu faça aquilo que eu gostaria que fizessem. Quantas vezes, né, pegando o gancho que eu falei, a gente aponta o defeito do outro, com qual finalidade? É para ajudar ele? É para que ele evolua? É para ensinar ele através da minha experiência que eu já experimentei aquilo e não deu muito certo? Ou é simplesmente para exercitar o meu orgulho, o meu egoísmo e dizer, eu não faria aquilo? Como não faria? Se você estivesse na situação do outro, será que não faria? Ou será que não faria até mesmo pior? Qual a finalidade? Porque se eu estou falando para que ele se oriente, para que ele se corrija, aí tem um certo amor envolvido. Ou pelo menos o mínimo de fraternidade, de bondade, de caridade, de querer ajudar o próximo. Se não, não. Ah, mas eu amo. Eu sou uma pessoa que ama. Eu exercito a lei do amor. Tá. Então você tem características, né? Uma delas, por exemplo, é ser leal, é ser íntegro, é ser consciencioso. Eu exercito a lei do amor. Beleza, olha para dentro, você faz isso? Você é leal? A quem? Ah, eu sou leal ao outro. E a você? Porque se você não é leal com você, não é leal com o outro. Você é íntegro. Começa com você. Você é consciencioso. Começa com você. Mas isso é uma coisa de se olhar de verdade. Nos meus tempos de clínica, a gente sempre falava, né, da questão da honestidade. Você precisa ser honesto. Aí sempre tinha um que falava assim, mas ninguém é 100% honesto. Não estamos falando do outro, estamos falando de você. De você ser honesto com você mesmo, o tanto que você conseguir, o máximo que você conseguir. Vai ser 100%? Talvez um dia. Por enquanto não é, mas é necessário. Suavizar a dor do seu irmão. Você ama, você exercita a lei do amor, você suaviza a dor do seu irmão?
Quando você tem a oportunidade, por exemplo, você está andando pela rua, aí você encontra uma pessoa que você conhece, e a pessoa não está bem, ela para falar com você. Você a ouve, ou você só escuta para responder, para colocar o seu ponto de vista fantástico em cima. Ou você ouve para a pessoa colocar para fora tudo aquilo que está magoando ela, que está machucando, está incomodando. E aí você fala alguma coisa baseado naquilo que você viveu. Ou até mesmo no que diz a doutrina, no que diz Kardec, no que diz Emmanuel. Sempre tem alguma coisa que a gente pode dizer para o outro para suavizar a dor. Ah, mas é uma dorzinha besta. Não se mensura a dor alheia. A dor que dói na Renata pode parecer bobeira para mim, mas para ela é muita coisa. E o inverso também, o que dói em mim, para ela pode parecer uma bobeira. A gente não mensura a dor alheia. A gente ajuda a diminuir. Eu amo. Beleza. Como é que você considera as pessoas ao seu redor? Não a família, as outras. Não a família de sangue, mas a família humana. A grande família humana. Né? Todos aqueles irmãos que a gente gosta. Um pouquinho menos. Como é que você lida com eles? Você considera esse o irmão? Ou então é aquela coisa assim, ai, mas ele é um irmão adotado, ele é um irmão emprestado. Minha mãe achou ele, pegou para criar. O item 10 do capítulo 11 diz assim: para todos os sofrimentos, tende, pois, sempre uma palavra de esperança e de conforto, a fim de que sejais inteiramente amor e justiça. Então, se a lei do amor está aí para a gente evoluir, o que nos impede? De acordo com o Livro dos Espíritos, quais são as coisas que impedem o homem de evoluir? Orgulho e... Alguém falou isso, orgulho e egoísmo. São os dois grandes entraves. Né? E neles repousa praticamente todo o mal. Mas é só egoísmo e orgulho? Não, tem mais coisas que a gente fala. Mas todos eles têm base lá. A gente pega o materialismo. Hoje em dia as pessoas estão muito mais focadas naquilo que elas têm ou naquilo que elas querem ter, em vez de focar naquilo que elas deveriam ser. Nós não somos o que nós temos. Nós somos aquilo que gostamos. E, infelizmente, a gente ainda está com um gosto meio deturpado, assim, a gente não vai muito para o lado que deveria ir. A gente vai na base do empurrão, né? Porque a lei do progresso está ali funcionando e, de vez em quando, Deus cutuca e fala, opa, por aí não. Por aí não. O GPS divino, né? Recalculando, muda de rota. A falta de vontade de mudar. O apego aos erros. A síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. A gente se acostuma, sem contar que é assim. Vamos ser bem direto na coisa toda. Eu gosto de bancar a vítima. Se eu mudo, como é que eu vou bancar a vítima? Como é que eu vou bancar o coitadinho para ficar mendigando que os outros prestem atenção em mim? É mais fácil permanecer na mesma maneira de erro sempre. Né? Vira o espírita Tostines, né? Eu erro porque eu sou humano porque eu erro. E aí fica. Não sai do lugar. A ignorância, essa da falta de vontade do apego está na questão 785, né? Porque mudar é muito difícil. Gente, mudar não é difícil. Se tem uma coisa que eu aprendi ao longo da vida, que mudar não é difícil.
Não é gostoso. Não é. Mas é necessário. E uma vez que você começa o processo de mudança e persiste nisso por algum tempo, eu falei nisso numa outra palestra da curva de aprendizado, né? A repetição. A gente se acostuma com o melhor também. Que no primeiro instante não é tão gostoso, não é tão bom, mas é. E a ignorância, né? A falta de compreensão das leis divinas faz com que os homens se oponham ao progresso. Embora a ignorância vai se dissipar e o progresso vai prevalecer. Não adianta ficar teimando. Em algum momento você vai ter que caminhar. Já pegou fila de ônibus em São Paulo? Né? Ah, o senhor não, né? Imagina. Ou então no metrô. Você para lá, todo mundo está indo para o mesmo lugar, certo? Aí o metrô para, abre a porta, você fica lá plantado. Não vou. Eles te carregam junto. Você vai ter que ir. Ah, mas eu não queria. Então não fosse lá. Não se posicionasse diante da porta. A partir do momento que a porta abriu, pula para dentro. Vai. Se você não for, eles te empurram. A lei do progresso vai te empurrar. E é melhor ir andando do que sendo empurrado, né? Vamos falar a verdade. A gente falou que o egoísmo e o orgulho são os entraves maiores. Egoísmo, a palavrinha, né? O que é o egoísmo? Egoísmo é só e simplesmente o interesse pessoal. Coisa que a gente vê muito hoje em dia. O mundo, aparentemente, né, parece que o mal é maioria. Não é. Ainda não é. Se fosse, já tinha zerado tudo. Nós estava na roça, como diz os jovens. Não, os jovens não, né? Os mais velhos falavam isso, os mais novos falam, eu nem sei o que eles falam hoje. Mas a gente falava, estou na roça. Né? O egoísmo é a verdadeira chaga da sociedade, literalmente. Está no fundo de todos os vícios. Porque tudo que a gente faz que tem egoísmo por trás, como eu já falei naqueles outros exemplos que a gente deu, ele está lá. Quando eu aponto o outro, quando eu quero as coisas para mim. Primeiro. Depois eu divido. E eu aprendi que a gente só mantém aquilo que a gente divide. Isso é terminologia de narcóticos e alcoólicos anônimos. Só mantemos aquilo que dividimos. Você quer manter o amor? Divida. Você quer ser amado? Ame. Você quer que te façam justiça? Seja justo. Você quer que as pessoas sejam sinceras com você? Seja honesto com elas. E detalhe, essa coisa da honestidade é bom a gente prestar atenção. Porque tem muita gente que fala assim, eu falo mesmo que me vem na cabeça porque eu sou honesto, sou sincero. Não, você é mal educado. Ninguém te deu o direito de sair ofendendo os outros. E detalhe, se não pediram a sua opinião, não dê. Ou se você for dar algum palpite, vamos dizer assim, seja delicado. Observe o seu próximo, tenha respeito pelo seu próximo. Porque isso é o que vai fazer com que a gente vá melhorando enquanto humanidade. É de pouquinho. Eu queria fazer muito. Talvez no futuro você tenha condições para isso. Vamos falar isso para mim. Eu queria fazer muito. Talvez no futuro eu consiga fazer. Hoje eu faço pouco. Amar o próximo, a receita infalível de felicidade e condição para que nos elevemos acima da matéria. Joana de Ângeles, para encerrar, eu já estou estourando o horário, diz o seguinte: quando o ser humano permitir que o amor o ilumine e mantenha, alcançará um outro patamar e avançará com segurança no rumo do divino amor. Isso é da Joana de Ângeles, está no livro Sob a Proteção de Deus. Então, para encerrar, que a gente nunca se esqueça que Deus nos ama
incondicionalmente. E está o tempo todo com a mão estendida para ajudar a gente a levantar. Igual a gente fazia com os nossos filhos quando tropeçava e caía. A gente ia lá e ajudava eles a caminhar de novo. Então é só a gente prestar atenção e ver o amparo da mão de Deus todo o tempo com a gente. E se Ele faz com a gente, e nós temos a centelha divina dentro de todos nós, vamos fazer com o nosso irmão. Vamos exercitar esse amar uns aos outros dentro daquilo que a gente consegue. E que Deus nos abençoe e continue protegendo.